A alegria do Senhor nos fortalece, amém? Bom é louvar ao Senhor. Você sabe que nessa época no Japão, né, começa a esfriar, nós já estamos no frio. A tendência é do seu ânimo cair, né? Todas as nações onde a temperatura é muito baixa, as pessoas são muito melancólicas, são muito introvertidas, né? Tem dificuldade de se expressar, né? Região da Europa, o Japão. Você vê toda essa questão da introspecção, tem muitas coisas relacionadas ao clima, sabia? O Brasil é um país de clima tropical, né? Tá, todo mundo ali, tá. Não é a maioria, não é todo mundo, mas é uma boa parte da população é assim, né? Você vai para a África, o pessoal tudo expressivo, né? Dançando, tá? O clima, ele favorece essa expressividade. E nós chegamos nessa época do Japão, eu percebo comigo, acontece isso, não sei se acontece com você. Acorda amanhã, aquele friozinho, a vontade sua não é de falar muito, é de ficar quieto, né? Não é de se movimentar muito. Geralmente você já coloca muita roupa já fica meio difícil de movimentar. E você já anda meio assim, né? Você anda meio assim, já encolhidinho. Por isso que o japonês anda assim, né? Se você quer saber por que o japonês anda assim, né? Com os pezinhos bem juntinho, né? Não separa, é por causa do frio. É brincadeira, né? Certo? Mas o que acontece? Mesmo o clima, ele não pode ditar para nós a nossa vida interior. A alegria do Senhor, que é a nossa força, amém? Essa alegria que nos motiva, que nos move. É a alegria que vem de Deus. É a alegria que vem de Deus. E é essa alegria que move o nosso coração. É essa fonte que jorra dentro de nós. Por isso eu perguntei para você, quem aqui está feliz? Quem aqui tem motivo para estar feliz? Porque a alegria é uma decisão. Uma decisão. Então, decida estar feliz no Senhor, como a Luciana compartilhou aqui no começo, né? A Lu falou sobre uma alegria interna. Ainda que por fora as coisas estejam se desmantelando, não esteja dando tudo daquele jeito que você projetou, algumas coisas parecem que estão bagunçadas, que estão fora, né, do lugar, mas por dentro você está se alinhando com Deus e o interior seu, mais cedo ou mais tarde, ele vai se manifestar por fora, amém? O caos que está por fora terá que entrar em ordem, porque tua alma, teu coração está alinhado com Deus. Amém? Glória a Deus. Amém? Amém, amém de verdade? Amém. Queridos, vamos lá. Eu quero abrir a palavra, vamos abrir lá em Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 13. 13. 13, ok? A gente não vota no 13, mas o Mateus é 13, amém? Não estou falando de política, amém? Ok? Se não se confunda. Mateus capítulo 13. Fala sobre o quê? Sobre a parábola do semeador. Parábola do semeador. Vamos ler essa parábola? Está aqui? Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3 e... Naquele dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se uniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhe falou, por palavras lhe dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo os aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Caindo, porém, o sol o a queimou, e a porque não tinha país, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e outros espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, e 60, e a 30 por um. Amém? Glória a Deus. Essa parábola, dentre tantas parábolas que Jesus contou, e ele falava por parábola às pessoas, e era uma das indagações dos discípulos: por que o Senhor fala por parábolas? É uma mensagem legal, uma mensagem
cativante, mas que é difícil de entender. Um dos propósitos, Jesus estava mais ou menos na metade do seu ministério terreno, dos seus 3 anos e meio, ministrando, e Jesus já estava sofrendo muita resistência por parte dos religiosos da época, dos judeus, né? Que não estavam crendo na mensagem que Jesus estava entregando. O que o profeta Isaías diz, né? Quem creu na nossa pregação, né? Quem deu ouvido à nossa pregação? Estava falando não somente da pregação de Isaías, mas apontando para a pregação que o Messias traria. O Messias, o esperado de Israel, ele veio, mas foi rejeitado. Jesus, na metade do seu ministério, estava pregando e já tinha muita resistência das pessoas. As pessoas estavam ouvindo, mas não criam, né? E Jesus então começa a ministrar e ministra por parábolas. Ele diz, por quê? Porque ouvindo, eles não entenderão. Deixa eu dizer uma coisa para você. A gente pensa que Deus fica negociando conosco para que a gente aceite, receba algo. Não, Deus vai ficar insistindo comigo, Ele vai facilitar tudo para que eu entenda. Quando o coração do homem começa a se endurecer, irmão, e quando a gente começa a se tornar muito resistente para as coisas de Deus, Deus não vem ali, não. Ô, meu filho, coitadinho de você, eu tenho que fazer alguma coisa para você aceitar. À medida que nós resistimos, Deus nos resiste. À medida que nós endurecemos para Deus, Deus se endurece para nós. Jesus disse, eu vou pregar essa mensagem do céu, de salvação, de uma maneira em que eles vão ouvir e não vão entender. Vão ver e não vão enxergar. Porque a dureza do coração daquelas pessoas estava fazendo com que a mensagem não chegasse até eles. Amém? Assim pode acontecer conosco, né? Nós podemos ser ministrados, aconselhados, e muitas vezes o nosso coração está fechado para aquilo. Aquilo é uma bênção para a nossa vida. Pode ser a chave para uma grande mudança, mas a gente está fechado, endurecido, por causa da religiosidade, por causa da rebeldia, da teimosia, da insistência em fazer algo, mesmo que aquilo esteja errado. Não, é a minha vida, as minhas regras, a minha maneira de pensar. E aquele povo não estava aberto. Era um dos motivos pelo qual Jesus falava através de parábolas, amém? E outras coisas, as parábolas, elas nos fazem pensar. Faz ou não faz a gente pensar? São histórias, não apenas cativantes, mas ela faz você procurar algo que está escondido. A Bíblia nos fala que a palavra de Deus, o conhecimento da palavra é como um tesouro, ok? Tesouro não se acha na superfície, tesouro precisa cavar. E quando você vai procurar um tesouro, você tem que cavar. E por que é tesouro? Por que é precioso? Porque custou algo para ser achado, para ser encontrado. Precisou de disposição, precisou de perseverança, dedicação, desejo, vontade de encontrar, porque senão você desiste. Então as parábolas traziam mensagens poderosas acerca do reino, conhecimento a respeito de Cristo, a respeito do reino de Deus, que eles precisavam ser cavadas para encontrar. Precisava ter vontade, desejo, disposição de compreender e entender. Quanta gente vem à igreja para bater cartão? E chega, senta, ouve e sai como se nada tivesse acontecido. Amém? Não tem disposição para a mudança. Então Jesus, na metade do seu ministério, prega esse sermão. E muita gente ouviu e não entendeu. E nem os discípulos compreenderam, amém? Correto? Então, o que Jesus começa a falar na parábola? Primeiro ele fala da semente. O que é a semente? Você sabe o que é a semente? A palavra de Deus. O evangelho das boas novas. Essa é a semente. O semeador, um certo semeador saiu a semear. Nós podemos falar que Jesus foi o semeador? Sim, ele semeou o evangelho, ele pregou o evangelho. Ele saiu pregando, Jesus saiu pregando o evangelho e dizendo, arrependei-vos porque é chegado
o reino de Deus. Até mesmo antes de Jesus, João Batista foi aquele que preparou o caminho do Senhor. E João também teve a mesma pregação. Arrependei-vos porque está perto o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. Então o semeador é aquele que prega a palavra. É aquele que anuncia. É aquele que testemunha. E foi para isso que Jesus chamou. Jesus disse: vocês serão as minhas testemunhas. Vocês vão levar esse evangelho. Vocês vão falar dessas boas notícias, amém? Boa notícia, você é como um jornaleiro que leva notícias, mas não más notícias, boas notícias. Solução para a vida das pessoas. Uma palavra de vida, uma palavra de fé, uma palavra de confronto, mas uma palavra de confronto que traz mudanças para melhor, amém? Então a semente é a palavra de Deus, o semeador é aquele que leva a palavra. E esse semeador começou a jogar semente, a semear. E nós vemos que ela cai em vários terrenos, 4 terrenos. Primeiro terreno que a gente vai ver aqui, Nando coloca para nós essa foto, e você vai ver que a primeira semente que o semeador joga, das primeiras sementes, elas caem na beira do caminho. Você está vendo esse caminho, né? Ele está pisado, ele já foi, muita gente passou por ele, ele está amassado, está endurecido. Então toda semente que caiu na beira desse caminho, ela ficou na superfície. Ela ficou exposta, vulnerável às aves de rapina. E Jesus disse que essas sementes que caíram na beira do caminho não tiveram como adentrar na terra. As aves de rapina vieram e comeram essas sementes. Levaram essas sementes. Esse é o solo da beira de caminho, um solo endurecido, aonde a semente nem sequer conseguiu penetrar no solo, ficou na superfície. Quantas mensagens as pessoas ouvem? Quantas palavras, vou perguntar aqui, quantas palavras você já perdeu depois que saiu da porta da igreja para fora? Ou mesmo terminou o culto, já no primeiro aperto de mão, a palavra já foi. Por quê? Ela é uma semente boa, mas que caiu na beira da estrada. Os discípulos não entenderam isso. O que significa isso? Jesus vai e explica essa parábola dizendo: a semente que cai na beira do caminho é aqueles que ouvem, mas não entendem. E não entendem não é só por falta de inteligência. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não entendem não é por falta de hermenêutica e interpretação. Não entendem não que é porque a palavra foi muito difícil e só um teólogo conseguiria entender. Não entendem porque não tem disposição e não tem vontade de mudança. Você pode pregar aí uma palavra para um homem muito instruído, que não teria nenhum problema de interpretar, porém, ele pode não compreender, não porque o português foi muito difícil, o Nihongo foi muito difícil, o inglês foi muito difícil, mas porque ele não tem desejo no coração de mudança. Porque o coração dele está endurecido. Quem aqui já ouviu alguma vez uma mensagem e o coração estava tão duro que bateu, meu irmão, e a semente não conseguiu penetrar? E logo em seguida, foi questão de minutos, saiu da igreja, as aves de rapinas vieram e roubaram. Quem são as aves de rapinas? A Bíblia nos fala, são demônios. Pode ser demônios manifestados, mas pode ser uma pessoa. Um exemplo, você pode sair daqui com uma palavra que foi ministrada. Alguém ali faz um convite para você, de repente, rapaz, vamos lá no shopping. E a sua mente já vai para o shopping e de repente tudo que você ouviu simplesmente vai por água abaixo. É aquela semente que você não volta mais a refletir sobre ela. É uma semente que era boa, mas foi perdida. Se você perguntar para as pessoas qual foi a mensagem que foi ministrada na semana passada, a maioria das pessoas não vão lembrar. Porque nós perdemos sementes.
E essas sementes, elas são roubadas, amém? Essa é a semente que cai na beira do caminho. Você está vendo que esse caminho está muito pisado? Muito passado? Ele está endurecido. Que pode endurecer nosso coração? Nosso coração pode estar endurecido por falta de perdão, por amargura, incredulidade, mundanismo, pecados cometidos corriqueiramente. O coração vai endurecendo, desobediência, rebeldia, né? Soberba. Tudo isso vai endurecendo o nosso coração. E às vezes a pessoa não recebe, até porque ela acha que ela não precisa daquilo. Irmão, quanto mais próximo de Deus você chegar, mais você se sente miserável. Quanto mais próximo de Deus, até uma fala de uma criança te quebranta. Deus diz que ele resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Às vezes uma palavra que vem pode ser simples, mas quando você está conectado com Deus e você está na disposição ali de aprender, você consegue retirar algo daquilo para a tua vida. Amém? Amém? Terreno, a terra que é na beira do caminho. Sementes que são lançadas, mas não encontram lugar para penetrar no solo. Elas são roubadas. Amém? Segunda terra, o segundo coração que Jesus nos fala sobre aqueles que caiu no meio das rochas, amém? O terreno rochoso. Olha para ver essa figura do terreno rochoso aqui. Onde vai colocar para nós? É um terreno, tem terra, mas tem muita pedra. Aparentemente, ele tem terra para que a semente seja plantada. Mas o que acontece? Ele é um terreno raso. Essas pedras que estão aqui, elas estão por baixo fazendo uma camada que impede que a raiz penetre e vá mais profundo. Essas são as sementes que caem num coração como esse terreno rochoso, cheio de pedras. O que é a pedra? Incredulidade. O que a pedra faz nesse terreno? Ele deixa apenas uma camada, uma superfície muito pequena. A planta, ela cresce rápido. Ela cresce rápido. Isso, Jesus explicando o que é. São aqueles que recebem a semente e ficam alegres. Porque elas têm um problema. E a palavra atendeu a necessidade delas. Elas vieram para a igreja porque elas estavam passando por uma luta muito grande. Elas estão com um problema. Elas estão procurando uma solução. E elas encontraram no Evangelho. E elas se alegram porque, meu Deus, eu fui recebido bem, aquele irmão me deu um abraço, ele me cumprimentou, olha, Deus está me abençoando, rapaz, o meu negócio está dando certo, eu antes não estava indo na igreja, agora estou indo na igreja, eu achei um serviço novo. Ele se alegra, ele recebe com alegria o Evangelho. A vida dele até começa a mudar, mas de repente, Jesus explica e diz, a semente que cai nesse solo e ela queima, murcha, é porque começam a vir as lutas, começam a vir as perseguições por causa da palavra, começam a vir os confrontos para a mudança, começam a vir as provações, e essa pessoa começa a dizer, poxa, mas no começo eu cheguei aqui, todo mundo, já percebeu? Irmão, tem gente que assim, conta 1 mês, 2 meses, 3 meses, ele vai começar a ver algumas coisas. O irmão não comentou eu de novo, né? Meu Deus, mas está uma luta, o diabo está na fábrica, está na minha casa, está em tudo que é lugar, né? Ele vai começar a perceber que aquela lua de mel com o Evangelho parece que está passando. E agora está vindo perseguição. Agora as pessoas estão me criticando. Agora eu estou começando a ver coisas que eu não via antes. Terreno fino. Terreno que não tem profundidade. A planta cresceu, mas vem o sol da aprovação. Vem o sol da perseguição, vem o sol do confronto, vem o sol da chamada para a responsabilidade, vem o sol do confronto para a mudança de caráter.
E como ele não conseguiu passar além de uma profundidade onde ele possa se alimentar e ser suprido, ele desanima. Ele desanima. Quanta gente nos primeiros meses começa um tempo, 1 ano, 2 anos, e de repente desiste. Porque alguém falou uma coisa para ele, ele não gostou. Porque alguém decepcionou ele. Deixa eu dizer uma coisa, se você for ficar na igreja porque todo mundo se agrada, você não vai ficar em lugar nenhum. Verdade ou não é? Se você for ficar, irmão, você fica lá na sua fábrica com o chefe chato gritando na sua ouvido, dizendo você é de Bacaiaró. Fica ou não fica? Fica. Tem gente que fica 10, 15 anos. Tem gente que chega em casa, murmura todo dia, mas volta para a fábrica na segunda. Aquele chefe não aguento mais. Meu Deus do céu, não aguento mais aquele chefe, não aguento aquela fábrica, mas está lá trabalhando. Aí na igreja você entrou porque alguém não te cumprimentou, você já quer sair da igreja. Ah, porque o irmão falou isso, porque o irmão não está fazendo. Meu irmão, você está fazendo? Ah, porque o irmão está vivendo assim, você está vivendo assim? Então ore por ele. Exerça amor para com ele. Ah, porque estão me perseguindo. E quando Jesus fala isso aqui, querido, deixa eu dizer uma coisa. A igreja primitiva, ela viveu isso, nós vivemos isso, e tem irmãos nossos que estão vivendo perseguição mesmo. Eu não dizendo, a gente fala de perseguição, mas a gente, meu irmão, pelo amor de Deus, não sabe o que é perseguição, não. Você sabe o que é perseguição por causa do evangelho? Você sabe? Você sabe o que é perseguição por causa do evangelho? Você sabe o que é que você chegar na tua casa depois de um culto e a tua casa está queimada, revirada, destruída por pessoas que fizeram aquilo porque você é crente? Porque você é crente. Pessoas no Paquistão, pessoas na Índia, pessoas na China, aqui pertinho, irmão, 2 horas de nós, que são presas porque são crentes, que têm a sua vida dificultada porque são crentes, vai fazer um negócio, tem dificuldade porque é crente. E hoje, com esse rastreamento pela inteligência artificial, meu irmão, todos os seus dados estão ali. E nós estamos chegando no tempo que isso está começando a acontecer. A gente pensa que é só lá no Brasil. Agora, recentemente, nós tivemos a notícia de uma família no Paraná que foi morta. O pai e o filho foram mortos. Sabe por quê? Porque eles eram crentes. E qual foi a alegação da pessoa que matou? Porque eles eram bonitos. Não é bonitos de beleza, é uma beleza. Você vê que não era bonito esteticamente. Eles eram bonitos por causa que tinha a graça de Deus. Entendeu? E porque tinha uma família linda. E a pessoa matou o pai e o filho por causa disso. Isso foi o motivo do crime. A gente não sabe o que é perseguição. A gente não sabe o que é perseguição por causa do evangelho. A gente não sabe o que é vir à igreja e ter que esconder a Bíblia, né? Ter que esconder a Bíblia para poder chegar em segurança. Você não sabe o que é, nós não sabemos o que é fazer um culto, marcar um horário diferente cada vez. Cada vez se reúne num lugar. Irmão, se a gente mudar o culto de horário, já as pessoas já... mas mudou de horário, agora eu não consigo ir. Você diz, hoje não vai ser na igreja, vai ser lá no Carcan. Ah, meu Deus, mas eu estou acostumado, meu carro já faz aquele trajeto. Não vou na igreja. Querido, nosso culto não vai ser no domingo, vai ser no sábado. Não, mas no sábado, meu Deus, tem que avisar 2 anos antes, porque eu já tenho agenda marcada. Sementes que caem na terra que tem pedras. Não tem profundidade. Ela não passa daquela superfície. Não são pessoas que procuram profundidade em Deus. Se satisfazem com o básico. O básico não vai te sustentar, essa superficialidade não vai te sustentar na hora das provações. Irmão, você não é crente só no momento bom. Eu venho aqui pregar, meu irmão, às vezes cansado, com lutas, com gente reclamando no meu ouvido, com gente frustrada, com gente enchendo as paciências durante a semana, entendeu? Mas eu venho... Eu disse, Deus, eu vou fazer com alegria, porque o Senhor me salvou, eu sei quem tenho crido, sei que Ele é poderoso. A semente que o Senhor plantou no meu coração, eu sei o poder dessa semente, o valor dessa semente, ela não chegou a mim de graça, irmão.
teve sangue derramado. O meu Senhor, ele morreu nessa cruz para que essa semente fosse validada. Ele entregou a vida dele. Terceiro terreno que a Bíblia nos fala é a semente que foi lançada no terreno. Ela foi crescendo, mas junto com ela cresceu um monte de espinhos, né? De abrolhos, né? E é interessante, né? A semente que a gente planta, ela precisa ser regada e ser cuidada. Espinho nasce por natureza, né? O solo já está amaldiçoado e ele produz abrolhos. Quando o homem pecou, a Bíblia diz que o solo recebeu uma maldição por causa do pecado. E a terra produzirá abrolhos. Já está na terra. Você pega um monte de terra, irmão, você planta num lugar. Se você não plantar a semente que você quer, não nasce. Mas um monte de erva daninha começa a nascer. E não precisa regar elas, não precisa adubar elas, elas nascem por natureza. Aí essa semente que foi plantada, ela começa a crescer, mas junto tem um monte de espinho que junto também começam a crescer e começam a duelar. E a Bíblia nos fala que os espinhos, as ervas daninhas, sufocam a planta, sufocam a semente. O que é se sufocar? Não deixa a planta receber o sol. Não deixa a planta ser oxigenada adequadamente. E Jesus explica o que são isso. O que é esses espinhos? São as preocupações com esse mundo. É o nosso ativismo nesta vida. É a nossa agenda lotada, que a gente chama de produtividade, na verdade, nada a ver. É o nosso tempo que a gente tem tempo para tudo, menos para aquilo que é mais importante na nossa vida. E Jesus diz que essas preocupações com o mundo, e aí ele fala sobre a busca pela riqueza. Você sabe que a Bíblia não é contra a prosperidade, né? A Bíblia não é contra a prosperidade. A Bíblia não é contra a riqueza. Jesus disse de que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Ele está falando, quando você vai negociar ganhar o mundo e perder a sua alma é um mau negócio. Prosperar é uma promessa de Deus para o seu povo, amém? Mas a que custo? A quanto isso vai custar? E aqui Jesus está dizendo que essas pessoas negociaram a sua prosperidade em detrimento da semente. Elas priorizaram outras coisas em detrimento da palavra. Quantas vezes, deixa eu dizer uma coisa para você, irmão, vir à igreja todo dia não vai fazer de você um bom discípulo. Não é isso que faz. Não é você chegar mais cedo na igreja que faz de você um bom discípulo. Não é você vir duas, é você participar da oração, é você ir na célula e é você vir no culto. Bom, isso vai fazer de mim um bom discípulo. Não. Mas um bom discípulo, ele tem compromisso. Deixa eu dizer uma coisa para você. É muito difícil você ver uma pessoa, um bom discípulo que não tenha compromisso. Então, quantas vezes nós estamos negociando o nosso tempo com a palavra? Pensa uma coisa, você quer crescer, você quer frutificar, mas se a palavra não tiver tempo na sua vida, isso não vai acontecer. O que acontece? A tendência é, quando a gente não se alimenta de Deus, no nosso devocional, o nosso tempo de oração com o Senhor, o seu tempo de adoração, o seu tempo de estar ouvindo no louvor, o seu tempo de ouvir até uma palavra. Eu não tenho nada contra você ouvir uma ministração no YouTube, só seja seletivo, só saiba o que você ouve, irmão, entendendo? Né? Só saiba o que você ouve. Nesse tempo tem muito lixo na internet. Tem muito pastor de internet, irmão, que não tem nenhum compromisso. Eu ministrei isso na cela sexta-feira para Fukuroi. Tem muito pastor na internet que tem nenhum compromisso com a tua alma. O que ele quer é like.
o que ele quer é polêmica, o que ele quer é falar coisa que vai gerar um parafuso na sua cabeça, e aí ele está ali, e você fica, meu Deus, o que é isso? O que ele quer é que você replique essa mensagem, o que ele quer é ter visualização para ganhar royalties, para ter como é que fala? No canal do YouTube, no Instagram, engajamento não, mas monetização. Obrigado. Monetização. Não tem nenhum compromisso com a tua vida. A hora que você estiver passando por um período difícil, meu irmão, você nem sabe o número dele para você ligar para ele. Então tome cuidado, não é que você não pode ouvir. Mas, querido, seja seletivo. Porque o teu ouvido é por onde a fé é gerada. Vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Pode ser gerado confusão, pode ser gerado desistência, desânimo, incredulidade no nosso coração. Então é importante, querido, entendeu? A semente, quando ela não quando você não se alimenta e você permite que outras coisas tomem o lugar, a semente a planta para de crescer, mas as ervas daninhas continuam crescendo. E elas vão fazer o quê? Sufocar. Estar triste faz parte da nossa vida. Jesus ficou triste? Ficou ou não ficou? Ficou. Jesus disse, a minha alma está triste até a morte, porque eu sei o que eu vou passar. Jesus foi para o Getsemane, dobrou os seus joelhos e orou ao Pai por 3 vezes. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Ele voltou de novo. Silêncio. Ele voltou de novo. Quando teve o silêncio pela 3ª vez, ele entendeu. Eu sei o que o Senhor quer. Então a tristeza pode vir na nossa alma, amém? Mas o crente não pode ser oprimido, irmão. Agora é diferente. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós não podemos viver vida oprimida. Eu posso ser fleumático, mas não oprimido, entendeu? Eu sou fleumático, irmão. Dizem que eu sou um pouco sanguíneo, mas eu acho que bem pouquinho, entendeu? Né? É mais na hora que eu estou pregando, que eu começo a expressar um pouco mais. Às vezes eu expresso um pouquinho, né? Entendeu? Mas ser fleumático é uma coisa, ser oprimido é outra. Entendendo? Ser oprimido é outro. O crente, ele tem alegria, irmão, por posse. Deus nos dá alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Então eu posso estar até entristecido, mas alegre. Eu posso estar entristecido, mas alegre. Por alguma circunstância momentânea. Mas eu não perco a minha alegria. Porque senão você vai compartilhar desse evangelho com essa cara de quem chupou limão? Me diga, uma das coisas, quando eu estava na empresa, trabalhando na fábrica, hoje eu trabalho, mas não mais da maneira como trabalhava antes, né? Uma das coisas que as pessoas chegavam, falaram, cara, você não tem um dia que você está com a cara fechada. Explica para mim, como que é isso? Eu falei, por causa da vida que eu levo com Deus. É 1000 maravilhas todo o tempo? Não, mas porque eu busco a Deus. Por causa de Jesus. Ele falou, você não tem tempo ruim. Você não tem tempo ruim. Todo tempo que a gente chega para falar com você, você tem alguma palavra para entregar para a gente. Não estou falando de crente, estou falando de gente que não é crente. Por quê? Teve uma vez que eu eu fui viajar e a pessoa disse para mim, olha, você saiu daqui e parece que o inferno entrou. Eu falei, não, misericórdia, entendeu? Né? Porque nós carregamos algo na nossa vida, irmãos. Não é brincadeira, não. Nós carregamos algo na nossa vida. E você precisa entender que você tem isso na sua vida, amém? Você tem isso na sua vida. Mas para isso você precisa alimentar isso. Não deixe o mundo sufocar. Não deixe as suas fraquezas sufocar. Não deixe a sua agenda preencher tanto que você não tem tempo para Deus. Não venha me dizer que você, eu tenho todo o tempo do mundo para Deus. Pelo amor de Deus, pare com essa mentira. Eu adoro a Deus em qualquer lugar. Sim, é verdade. Mas se você não tem tempo, deixa eu dizer uma coisa para você. A sua adoração em todo lugar, ela vai funcionar primeiro se você tiver um tempo para Deus. Se você não tiver o que Jesus disse, entra no teu quarto em secreto, fecha a porta do teu quarto e vai falar
ao teu pai que te ouve. Meu irmão, é muito difícil você ter vida de adoração depois. Porque a tua vida de adoração e comunhão com Deus começa no teu secreto. Por que que isso? Isso mostra prioridade. Mostra intimidade. É ou não é? Mostra intimidade. Porque a gente acha que Deus, a gente vai dando sempre as migalhas para Deus, né? Sempre o que sobra para Deus. Sobrou um tempo, a gente entrega para Ele. Sobrou dinheiro, a gente dá para Ele. Sobrou. Tudo é sobra. Sobrou oportunidade, a gente dá para Deus. É Deus, a gente trata como se fosse um mendigo pedindo esmola para nós. Filho, sobrou alguma coisa? Eu estou tão carente hoje. Meus filhos hoje não estão me buscando. E a gente começa a dar isso. Então, se você não dedicar tempo para Deus, não tem crescimento. O que acontece? Mas as ervas daninhas não precisam. As ervas daninhas crescem justamente pelo fato de você não buscar a Deus, as ervas daninhas já crescem. Elas não precisam, elas são terríveis, né? Elas não precisam de atenção, irmão. Não precisa você estar ali todo dia regando ela. As bichinhas crescem. É isso que Jesus explicou. Amém? Esse terreno espinhoso que sufoca a semente. Por quê? Por causa das coisas que duelam no nosso coração, os nossos ídolos, né, que tomam o lugar da palavra. Quarto terreno, esse é o bom terreno, a boa terra, olha só para você ver, né? É a boa terra, o semeador saiu a semear, e ele lançou a semente e caiu em uma boa terra. Que terra é essa? É a terra preparada. É a terra preparada. A Bíblia não diz que toda a terra estava debaixo de maldição? Por causa do pecado? Toda a terra dá erva daninha. Toda terra tem os seus problemas. Mas essa terra se tornou uma terra boa porque ela foi preparada. Não era uma terra que não tinha dificuldade, mas foi uma terra que as pedras foram arrancadas, que os espinhos foram arrancados. É uma terra que foi afofada, entendendo? Eu trabalhei na agricultura durante um tempo na minha vida e eu vi os meus tios fazendo isso. Após toda a safra, a terra era preparada novamente. Ela era arada, ela era detetizada, né? Para que as ervas daninhas não crescessem. Se tinha pedras, lugares onde a gente estava abrindo para a plantação, se ia lá e arrancava aquelas pedras que estavam impedindo que pudesse ser plantado e semeado. Então a terra ficava preparada. A semente é boa. O problema não está na semente, mas é a recepção da semente no terreno. Então esse terreno bom aqui, a semente foi plantada e olha como aconteceu. Brotou, nasceu, ficou verdinho. Esse é o coração preparado. Sabe que coração é esse? A Bíblia diz o coração quebrantado e contrito. Deus não vai desprezar. Sabe que coração é esse? É o coração que Jesus disse, humilde e manso de coração. Coração é esse? É o coração que está sedento. É o coração que deseja. É aquela pessoa que quer. É aquela pessoa que tem disposição. É aquela pessoa que se precisa levantar cedo, ele levanta cedo. Se precisa ir até um pouquinho mais tarde, eu vou até um pouquinho mais tarde. É aquela pessoa que quando ela tem algo com Deus e alguém diz, olha, vamos fazer isso aqui, ela fala, não, eu tenho um compromisso com Deus. Eu fico muito chateado, eu fico assim, nervoso do meu jeito de ficar nervoso. Eu não expresso muito. Às vezes as pessoas não têm nada a ver com o meu nervosismo. Mas quando eu vejo pessoas que têm um compromisso com Deus e alguém chega na última hora, irmão, e coloca algo para ela, diz, então eu não vou poder ir, pastor, por quê? Eu falei, meu Deus, você não é crente, infeliz. Não, irmão, não, irmão, pense uma coisa. A pessoa está com compromisso já. Alguém chega e oferece algo para ela e ela diz, bom, tá bom, vamos. Não, essa pessoa aqui é uma pessoa que não abre mão do seu compromisso com Deus. Não, hoje, nós estamos com um papo hoje, mano. Toda época a gente tem isso, a gente tem extremismos, amém? Hoje todo mundo fala sobre religiosidade. Não fala muito isso?
A gente fala. Às vezes está contextualizado e às vezes não tem nada a ver com o que a gente está falando, né? Religiosidade. O que é religiosidade para você? Tem gente que religiosidade virou ir na igreja, virou religiosidade agora. Ah, você vai na igreja 3 vezes por semana? Ah, você é religioso. Então não ser religioso é não ir na igreja. Ah, você dobra o joelho para orar? Meu Deus, que religiosidade é essa? Ah, você fecha os olhos e levanta as mãos? Meu Deus, que religiosidade é essa? Irmão, vira uma bagunça, não é? A gente utiliza palavras para justificar nossas ações. O que é religiosidade? Virou uma confusão de religiosidade. Hoje você ser obediente, fiel, fazer algo com fidelidade, se tornou para muitos religiosidade. Para quem quer viver uma vida de libertinagem, usar da liberdade para viver uma vida de libertinagem, hoje compromisso virou religiosidade. E o problema é que pode ter religiosidade no meio. Mas nem todo compromissado e nem todo mundo que faz isso é religioso. Irmão, religiosidade não está na forma como você apresenta, porque existe costumes e cultura de cada pessoa. Verdade ou não é? Você tem os mais jovens que têm o seu jeito. Ó, hoje eu estou no meio. Não cheguei lá, não passei dos 60 ainda. Então estou ali, quase da tampa da beirada para cair para o outro lado, entendendo já, né? Não, ainda tem que desfrutar dos meus 3 anos para entrar nos Entas, entendendo? Eu já entrei nos Entas, né? 40, minha misericórdia. Né? Mas hoje você sabe que vive até 80, então eu estou na metade. Né? Estou na metade. Mas o jovem tem a sua linguagem, tem o seu jeito de expressar. Né? Tem os worships. Aleluia, né? Levanta as mãos. Se você fizesse isso há 20 anos, há 30 anos atrás na igreja, eu ia expulsar demônio de você. Está endemoniado esse negócio, né? Aleluia, né? Levanta as mãos, né? E dá aqueles gritinhos. Né? Mas tem uns irmãos que e gira e roda. Nem todo mundo que está rodando no espírito. Mas tem uns que estão no espírito. É a maneira dele de expressar a adoração dele. Você consegue entender isso? Consegue? Mesmo que você fale, meu Deus, eu não consigo fazer isso não, entendeu? Não é para mim, não é da minha tribo. A minha tribo é mais daqueles assim, entendeu? Mas, querido, um pentecostal raiz chegar aqui nesse culto e falar assim, tá todo mundo frio, irmãos carnais. Aí fala que nem Marcos Feliciano, essa língua de ferro, né? Esse olho de sapo morto que morreu na lagoa, essa boca de travada, dê um glória. Quem pode dar um glória aqui? Glória a Deus. Aí, glória tradicional, entendeu? Todo tradicional. Né? É glória dos reformados. Glórias a Deus. Amém? Teologicamente falando, glórias a Deus. Amém? Né? Tem os reformados, tem os não reformados, tem os mal informados, os desinformados, tem tudo, irmão. Entendeu? Mas a gente não pode confundir as coisas. Sair rotulando as pessoas que são religiosas, que não são religiosas, que são quentes, que não são, por causa de alguma coisa da aparência. Mas Deus está olhando para o teu coração, para a sua essência. Você é uma terra boa? Você é humilde? Você é ensinável? Quantos crentes hoje não são mais ensináveis, irmão? O cara ouviu um vídeo na internet e acha que já é um teólogo. O cara leu 2 livros, ele já acha que já sabe tudo, tem a biblioteca mundial na cabeça. Não são ensináveis. Não tem disposição para aprender, mas a terra boa, ela é ensinável. É o coração que é ensinável, que consegue sentar para ouvir, consegue ser corrigido sem se desviar. Consegue ser chamado a atenção e ainda que ele não compreenda e não entenda, ele para, ele pensa, ele diz, Deus, como é isso? Ele tem a capacidade de chegar para aquele que eu corrigiu e dizer, eu não estou entendendo, mas me explica melhor isso. É a terra boa. É a terra boa. É a terra que recebe a semente e consegue frutificar. Deus te chamou para ser uma terra boa, amém? E essa terra tem um resultado maravilhoso, que glorifica a Deus. Ela vai dar 30 por 1, ela vai dar 60 por 1, e ela vai dar 100
por um. Ou seja, ela corresponde à semente que é plantada nela, de acordo com a capacidade e a potencialidade da semente. É interessante que Jesus usa três expressões de 30, 60 e 100. Jesus, quando vai distribuir os talentos, ele dá 5, 2 e 1. Ele não diz que as pessoas são melhores ou piores e são mais valorosas para ele. Ele simplesmente dá 5 para 1, de acordo com a sua capacidade. Então Deus não te dá nada que esteja fora da sua capacidade. A terra produz, de acordo com a semente, a 30, a 60 e a 100. A sua potencialidade da semente é desenvolvida. Ela cresce e ela frutifica. Você foi chamado para ser, diga, uma terra boa. Olha para o seu irmão, diga, você é uma terra boa. Uma terra boa, amém? Não se escandalize. Não se escandalize. A mensagem muitas vezes vai vir forte. Deus vai falar conosco de uma maneira que nos confronta. Jesus, em João 6,66, ele prega uma mensagem, ele diz assim: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Irmão, você já imaginou alguém pregando uma coisa dessas? Tinha gente que estava... né? Tinha gente que estava assim, meu Deus, imagina um judeu, irmão, que não comia porco. Imagina um judeu que bebê sangue e misericórdia. Estava lá em Levítico, não pode comer. Estava lá em Levítico, sangue, a vida está no sangue. E aí Jesus chega numa mensagem e ele não explica, não dá nenhuma preparação, assim, ó, hermeneuticamente falando, deixa eu dizer para você, quando eu estou falando do meu corpo, eu quero dizer para você que é pão, tá bom? Quando eu estou falando do meu sangue, eu quero dizer que é vinho. Vocês gostam de vinho, não gostam? Gostamos! Vocês gostam de pão? Gostamos de pão. Era a mensagem que já ia chamar todo mundo. Judeu gosta do quê? Pão e vinho, irmão. Pão e vinho é comida de judeu, entendeu? Mas Jesus diz, aquele que não comer da minha carne, e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Alguns dizem assim, não dá para aguentar agora, não, agora ele se superou, entendeu? E a Bíblia diz que muitos começaram a deixar Jesus e abandonarem. Até os mais próximos, chegados 12, disseram assim, Senhor da glória, Jesus, a nossa igreja já está ficando pequena, daqui um dia não tem dinheiro nem para te comer. E Jesus olha para eles e diz assim, não, meus filhos, aguenta firme, eu vou explicar para vocês. Jesus chega para eles e diz assim, vocês estão inconformados também? Estão frustradinhos? Não quer ir junto com eles? É muito forte, irmão, ouvir Jesus. Tem gente que fala assim, que Jesus é o meu pastor. Se Jesus fosse teu pastor, você já tinha morrido. Se Jesus fosse teu pastor diretamente, ele fosse ouvir dele, irmão, ele fosse um sermão dele, você já tinha desviado. E aí, um deles se apresenta. Para onde nós iremos, Senhor? Se só tu tens as palavras de vida. Você não fica com Deus, você não fica na igreja, você não é crente porque a coisa é fácil. Você só fica porque você entendeu que em Cristo está a palavra da vida. É o que te segura, meu irmão. Não é festa de final de ano. Não é a arrumação da igreja. Não é apenas a estética. Não estou dizendo que isso não tenha o seu valor. Não é a homilia da pregação. É você entender que não há outro. Que Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Só nele nós temos o pão da vida. Só nele nós temos esperança. Só há salvação em um. E Cristo Jesus, amém? É isso que nos segura. É isso que nos faz ser a terra boa. A terra que recebe a semente e produz frutos. Jesus te chamou para ser uma terra boa que produza frutos. Diga amém. Amém. Você é aquele que vai produzir frutos. Quantos recebem? Porque você vai responder essa palavra. Vai buscar ao Senhor de todo o teu coração e toda a tua alma. Amém? Glória a Deus.